né? Então, pessoal, um bom dia para vocês. Estamos aqui para mais uma prática da manhã. Começar o dia conectado consigo mesmo. Sempre que eu consegui manter uma rotina, a gente sempre fala, né, gente? Não se culpe porque você parou de meditar, parou de fazer prática. Sempre é tempo de recomeçar. A gente sempre tem essas quebras na nossa vida, igual dieta, né? Comecei a fazer dieta e me perdi, comecei a comer mal de novo, mas aí eu retornei, comecei a comer saudável de novo. É a mesma coisa com todo hábito de saúde. Às vezes a gente quebra isso, mas sempre é tempo de recomeçar. Meditação é uma dessas coisas. E sempre que nas épocas que eu fiz meditação de manhã, antes de começar o dia, eu tinha, assim, resultados maravilhosos. Então, tomara que a gente goste desse hábito e continue o quanto possível. Hoje, vamos fazer uma prática mais aprofundada. A gente já está na 7ª semana de aulas online, as pessoas já estão acompanhando bem. Mesmo quem está chegando hoje, pode ser um desafio legal. A gente vai fazer uma prática um pouco mais prolongada e a gente hoje vai tomar contato com o silêncio. Então, eu vou conduzir bem menos, e vocês vão ficar com a própria condução interna. Então, hoje a gente vai praticar você se trazer para a prática. Olha lá, a Pretinha já veio praticar. Então, é um desafio para você, dentro do silêncio, se reconduzir, direcionar sua própria atenção, encontrar o próprio eixo de atenção. Mas eu vou dar algumas instruções para isso, tá? Primeiro de tudo, eu queria ler uma história, uma parábola de Buda. E aí a gente vai entender por que eu estou lendo essa parábola de Buda. Vamos lá. Eles chamam essa parábola de O Buda e o Riacho. Diz a lenda que um dia, já em idade bastante avançada, Buda passeava por uma floresta. Era um dia quente de verão e ele estava com muita sede. Então, ele disse a Ananda, o seu discípulo: precisa voltar. Passamos por um pequeno riacho, uns 5 ou 6 quilômetros lá atrás. Vá e leve a minha vasilha de esmolas. Traga-me um pouco de água. Estou com sede e cansado. Ananda retornou, mas, ao chegar ao local, percebeu que algumas carroças de bois haviam atravessado o riacho, revolvendo o leito de folhas secas e deixando a água enlameada. Já não era mais possível beber daquela água, estava muito suja. Ele voltou com as mãos vazias, dizendo: precisa de esperar um pouco, eu vou seguir adiante, pois ouvi falar de um grande rio, e apenas 3 ou 4 quilômetros daqui, e trarei água de lá, desse rio que está à frente. Mas Buda insiste dizendo: volte e traga água do mesmo riacho. Ananda não conseguia entender tanta insistência, mas, se o mestre estava ordenando, o discípulo obedecia. Assim, ele regressou ao riacho, mesmo sabendo do absurdo que seria caminhar 5 ou 6 quilômetros, sabendo que a água não era boa para ser bebida. Ao regressar, Buda disse: e não volte se a água ainda estiver suja. Se estiver suja, simplesmente senta-te à margem do riacho e permanece em silêncio e observa. Cedo ou tarde, a água estará lida novamente. Tu poderás encher a vasilha e voltar. Ananda regressou ao local. Buda estava certo. A água estava quase límpida. As folhas tinham sido levadas, a sujidade tinha assentado, mas ainda não estava absolutamente límpida. Assim, ele sentou-se à margem e apenas observou o rio fluir. Lentamente, ela tornou-se transparente, como um cristal, e Ananda regressou dançando. Ele tinha entendido por que o Buda fora tão insistente, pois, na sua insistência, Buda havia deixado uma mensagem que ele compreendera. Ananda entregou a água a Buda e agradeceu tocando seus pés, como era de hábito naquela época. Buda então disse:
O que está fazendo? Sou eu quem deveria agradecer por você ter me trazido água. Ananda respondeu. Agora eu entendo. No início, eu estava com raiva. Eu não demonstrei, mas estava com raiva porque achava que era absurdo voltar naquele rio. Agora entendi a mensagem. Sentado na margem do riacho, dei conta que a mesma coisa acontece com a minha mente. Se eu mergulhar no rio, eu sujarei novamente. Se eu mergulhar na mente, apenas irei criar mais barulho. Mais problemas serão desenterrados e irão começar a aparecer. Aprendi a técnica simplesmente ao sentar na margem. Fique sentado à margem da sua mente, observando a sua sujidade, os seus problemas, as suas folhas podres, mágoas, feridas, memórias e desejos. Sente-se despreocupadamente à margem de tudo e aguarde o momento em que tudo estará límpido novamente. E isso acontecerá por si só, porque no momento em que se sentar à margem da sua mente, não estará mais transmitindo energia para ela, você não vai estar alimentando a mente. Essa é a verdadeira meditação. Muito bom. Então a gente pode pegar dessa parábola do rio, né? Que ela é muito semelhante à mente. Quando a gente está com muitos pensamentos, problemas, envolvimentos com a mente, ela fica turva ao ponto da gente não ver com clareza as coisas. E quando a gente senta à margem da mente, espera ela por si só acalmar, como uma natureza, ela pode ficar límpida novamente. Meditação é isso. A gente não tem que fazer nada para limpar o rio, não tem que fazer nada para a mente ficar limpa. A gente só tem que aprender a observar a mente e se envolver menos com ela. E esperar. E esperar calmamente isso por si só abaixar. É isso que a gente vai fazer hoje na prática. Ok? E aí depois eu vou explicar melhor como. Mas nesse primeiro momento, você também vai conduzir a sua prática. Como? Nesse momento de soltar o corpo. Você vai perceber agora no seu corpo que parte precisa ser solta. Você geralmente sabe das suas tensões, dos seus pontos de tensões mais frequentes. Observa que parte do corpo você está precisando ou alongar, ou fazer um movimento. Então, até nisso, hoje você vai ter autonomia. Eu, por exemplo, estou sentindo um pouco os ombros e o pescoço, eu vou movimentar um pouco. Você vai ter mais 2 minutinhos para fazer o que quiser, então pode fazer com calma, sem pressa. Quanto mais lento você fizer o movimento, mais você vai poder prestar atenção nessa região que você está movimentando ou alongando. Muitas pessoas têm tensão na lombar e não sabem muito como aliviar. Se esse for o seu caso, você pode dobrar a frente na postura sentada, que isso alivia bem.
Nem precisa saber muitas técnicas para fazer isso. O corpo espontaneamente sabe se alongar e se espreguiçar no sentido de aliviar alguma tensão. Não precisa nem ficar buscando muito na memória como que é mesmo aquele exercício que eu faço assim, assim, assado. Vai pela intuição de você sentir que o corpo se movimentando, torcendo ou alongando, tá movimentando a área que você sente que precisa movimentar ou esticar. Ok. Terminando então este movimento, o alongamento que está fazendo agora. E se preparando para sentar, né, na beira do riacho. Sentar na beira da mente agora. Para isso, escolha uma postura confortável, relativamente confortável. Isso significa que você não sofra, não sinta dor, não fique incomodado com o corpo. Se você tem dor na coluna, pode usar apoio da cadeira ou da parede. Se você não tem dor na coluna, treine sustentar ela ereta, ainda que relaxada. Primeiro vamos ficar bem no corpo. Vou dar a instrução e a gente vai começar no silêncio. Então, primeiro sentindo a base, em contato com o chão ou com a cadeira, a depender de onde está sentado. Descansando bem os pés e os joelhos, as virilhas. Sentindo a base que te apoia. Dê um tempo agora para a coluna achar o melhor ângulo para que estabeleça melhor o seu eixo. Então, faz mini, mas mini mesmo, bem pequenininhos, é quase imperceptível ao olho. Micro movimentos para frente e para trás. A gente costuma exagerar nos movimentos, né? Fazer ele bem visível, mas hoje faz ele bem suave, quase que imperceptível. Para você sentir mesmo como um mínimo músculo se movendo, muda a sensação do ângulo. E deixa a coluna habitar esse lugar em que menos esforço é necessário, que a respiração abdominal fique mais livre. Experimenta isso para os lados também, mini novamente, sentindo o peso, a distribuição de peso entre uma nádega e outra. Leva esses mini movimentos para os ombros também. Abrindo e fechando. Quase que imperceptível ao olho de quem vê. Mas por dentro você sente que está movimentando músculos, ossos. Deixa os ombros se harmonizarem com a coluna, os ombros se harmonizarem com a base. Como se tudo ficasse empilhado, né? Coluna, vértebras e ombros empilhados de uma maneira harmônica, sem esforço. Por último, faz a mesma coisa com a cabeça e o pescoço. Mini movimentos de cabeça, elevando e baixando o queixo. Recolhendo e avançando o queixo. Até sentir que o pescoço relaxa e a cabeça também se empilha nisso, com mais leveza e suavidade. Sentindo agora essa construção da postura, uma construção natural, sem regra. É mais uma sensação de sentir bem na postura do que ter regra.
Relaxando também a língua, os olhos, os músculos em volta dos olhos, as narinas, a testa, a face. E vamos agora aprender a sentar na margem do rio. Isso significa que vamos não se envolver com a mente. Não sinta que é errado pensar durante a meditação. É natural, acontece até com o monge mais avançado. A mente pensa, e isso não tem problema. Não entre em nenhum embate com isso. O que você vai treinar a fazer é não se envolver nisso, não dar alimento para os pensamentos, não pensar o pensamento. Assim que se perceber na mente, lembre, solte o pensamento e volte a sentir a respiração. Vamos fazer isso com a ajuda da respiração. Vamos dar alimento e atenção para os movimentos respiratórios acontecendo no corpo. Se você quiser um ponto específico para se focar melhor, você pode escolher as narinas, pois tem um toque bem sutil do ar nelas. Quando você sorve, quando você inspira o ar, você pode sentir o toque tanto nas bordas das narinas, quanto no canal delas, quanto lá atrás, no encontro do ar atrás das narinas. Perceber se há diferenças de toque de ar entre narina esquerda e narina direita. E perceber também como é esse movimento de vida acontecendo em você, esse movimento que chamamos de respiração. Descobrindo os mistérios da respiração. Uma vez que se vê preso, enrolado em pensamentos, não se aflinja, simplesmente volte a sentar na margem e a sentir a própria respiração. E assim continue, em silêncio, fazendo o seu treinamento da margem.
Observando-se, observando o estado da mente. Não importa quantas vezes você pulou no rio. Não importa quantas vezes você sentou na margem. Ou seja, não importa quantas vezes você se distraiu. Não importa quantas vezes você escolheu soltar os pensamentos. É isso que realmente importa. A atitude de soltar a mente é o que vai te trazer o estado meditativo. Todos os seres sejam beneficiados com a nossa prática. Aos pouquinhos pode começar a sentir o corpo se movimentar, se alongar, se espreguiçar. Gratidão a todos pela prática de hoje, pela companhia. E comece a desenvolver essa autonomia na sua prática. Você pode meditar em qualquer momento, em qualquer lugar. Você já tem o caminho. Comece a você mesmo se conduzir. Gratidão.